Olá, senhores, mais uma vez, sejam bem-vindos a mais uma de nossas aulas e neste caso a gente vai continuar fazendo a introdução aqui às grandes navegações, tá? O que foram as grandes navegações? Foram expedições que buscavam novos territórios, novas áreas que pudessem ser exploradas, tá certo? A gente vai ver que existe uma prática econômica específica para esse modelo de atividade. E aí nessas expedições procurava, além de territórios para explorar, claro, riquezas naturais que pudessem ser exploradas ali, principalmente metais preciosos, mas não só metais preciosos. Aqui a gente tem, por exemplo, um mapa que vai indicar algumas dessas rotas, né? A gente sai ali, ó, lá de cima, nessa linha tracejada azul, temos a viagem que partiu de Lisboa, que chegou aqui no Brasil, que foi feita por Pedro Álvares Cabral. Temos ainda a viagem feita por Vasco da Gama, que foi o primeiro a dar a volta no continente africano. Tá? A gente também vai falar disso. Temos ali a linha tracejada vermelha, que foi a viagem feita por Bartolomeu Dias, que também tentou dar a volta ali no continente africano, mas ficou ao sul do continente. Né? Temos também ali os produtos que eram explorados nessas expedições, que eram principalmente ouro, mas também escravo. Tá? Os escravos eram trocados, eram comercializados como se fossem produtos. Os dois principais países a participarem das grandes navegações foram Portugal e Espanha, e essa atividade durou alguns séculos, ocorreu entre o século XV e durou até o século XVII. Vamos continuar falando sobre as grandes navegações. Eu quero que vocês observem bem aqui, ó, este mapa, tá bom? Perceba que neste mapa aqui tem algumas imagens bem bem interessantes. Aqui a gente tem como se fosse alguns monstros, um aqui, outro aqui, ó, peixes enormes, né? Veja como existe aqui uma infinidade de informações que chega a ser perturbador, né, aqui nesse mapa. Pois bem, esse mapa é um mapa confeccionado no período das navegações, das grandes navegações. E uma das coisas que eu quero que vocês percebam na representação deste mapa é que ele tenta indicar o perigo, né, dessas viagens, principalmente mostrando os monstros marinhos. Por quê? Porque nessas viagens eles não sabiam de fato o que podia acontecer. Geralmente as navegações eram feitas ali pelo mar Mediterrâneo, entre Europa, África e Ásia. Né? Só que a gente vai ver mais para frente que os europeus precisavam encontrar uma nova rota. Para chegar nas Índias, na Ásia, de lá eles retiravam muitas especiarias, muitos produtos que seriam comercializados na Europa, produtos hoje que a gente até nem valoriza muito, tem em qualquer lugar, qualquer comércio aqui dos mais simples, comércio de bairro, por exemplo, a gente pode encontrar gengibre, cravo da Índia, e esses produtos no período eram valiosíssimos, porque na Europa não tinha. Tá? E pelo cheiro, pelo sabor muito forte, eles tinham um valor muito interessante. Além disso, estou falando de produtos simples, mas também era comercializado muito perfume, muito tecido. Tudo isso, todos esses produtos exóticos que eram trazidos da Ásia eram vendidos com muita facilidade na Europa, já que a procura era muito grande. Mas essas viagens eram sempre curtas ali pelo mar Mediterrâneo. O que é que acontece? Os turcos vão dominar aquela região do mar Mediterrâneo, tá? E dominando aquela faixa do mar, os europeus não conseguem mais passar ou viajar, trafegar entre Europa, África e Ásia. Eles precisam agora trafegar, dar a volta em todo o continente africano. Isso era um problema, porque quanto mais tempo os europeus passavam no mar, mais amedrontados eles ficavam. Né? Eles tinham temor, por exemplo, de viajar muito na direção oeste, para dentro do Oceano Atlântico, porque eles acreditavam que a Terra era uma tábua, né? A Terra era uma tábua rasa, né? Plana, e que eles podiam navegar e chegar numa área da borda do planeta e acabar caindo, não conseguindo voltar mais, tá certo? Então, embora essas viagens tivessem sido, elas eram praticadas com muita frequência, mas ainda existia um temor muito grande
a respeito dessas viagens, porque não se sabia o que podia acontecer. Tá bom? E como é que essas navegações elas iniciam? Primeiro, a gente precisa entender que as grandes navegações foi iniciativa de governo, iniciativa de Estado. E para que isso acontecesse, para que o governo iniciasse esta atividade, ele precisava antes passar por alguns processos de transformação. Uma delas foi o fortalecimento da atividade comercial. Não adiantava trazer produtos e o comércio está enfraquecido, está desativado. Mas nós já estudamos que com o enfraquecimento do feudalismo, o comércio começa a ganhar força novamente. Então surgem grandes centros comerciais na Europa, grandes cidades comerciais. E aí foi um elemento, um ingrediente muito importante para que as navegações pudessem ser iniciadas. Além disso, a aliança entre os reis e a burguesia também foi fundamental para que as navegações ocorressem. Por quê? Os reis garantiam a exploração de territórios e os burgueses garantiam a venda dos produtos, tá certo? Então, os reis acabavam ganhando muito com essa relação por conta dos altos pagamentos de impostos que os burgueses faziam. Por outro lado, os burgueses vão agora cobrar do rei uma nova roupagem para as cidades. É o que a gente vai chamar de renascimento urbano, tá certo? Essa organização ia trazer melhor infraestrutura, né? Construção de estradas, de pontes, de muros para a segurança da cidade, né? Melhorar o exército, a proteção dos comerciantes. E além disso, a padronização da moeda queria fazer com que a atividade comercial se desenvolvesse com mais facilidade. Nós também já falamos disso em outras aulas. Essa relação entre a burguesia e o rei vai trazer mais força para o rei, né? O rei vai fortalecer sua relação com a burguesia, e nós já falamos o porquê disso. O rei também vai fortalecer sua relação com a nobreza, embora a nobreza começasse a perder influência sobre o rei. Quem passou a influenciar mais o rei foi a burguesia. Mesmo assim, a nobreza preferiu ter o apoio do rei, porque, claro, elas recebiam privilégios dos mais diversos, como, por exemplo, não pagar imposto e até ser sustentado pelo próprio trono. Tá certo? Com o enriquecimento do rei, o rei pôde melhorar a qualidade ou a condição de trabalho do seu exército, contratando mais soldados, equipando melhor os soldados, né? E o exército se tornou fundamental, porque era o exército quem ajudava o rei a impor suas vontades. Impondo suas vontades, né? Sem debate político, sem procurar saber o que é que a população queria, simplesmente atendendo o seu bel prazer, o rei ele acabou instalando na Europa um modelo de governo que a gente vai chamar de absolutismo, ou seja, o rei vai ser absoluto, as suas vontades vão ser as primeiras, as suas necessidades vão ser as primeiras, independente da necessidade do povo. E nós vimos que alguns estudiosos, né, eles favoreceram essa ideia do absolutismo. Um deles foi Thomas Hobbes, tá certo? Que indicava que para que o rei pudesse governar de fato e equilibrar as relações sociais, ele precisava ser absoluto. Maquiavel também falou sobre isso. Jacques Bossuet, que idealizou a teoria do direito divino dos reis, né, que diz que o rei foi colocado no trono pelo próprio Deus, então a população deveria obedecer o rei a todo custo. E aí, como prática de Estado, que eu tinha falado anteriormente, o rei agora os reis, né, os governos vão propor agora um modelo econômico bastante interessante, chamado de mercantilismo. O rei precisava fortalecer o seu governo, tá? E para que ele conseguisse ser absoluto, ele precisava manter um exército forte. E para manter um exército forte, ele tinha altos gastos e compensava esses altos gastos com o mercantilismo. O mercantilismo era uma política econômica que buscava fortalecer o poder da monarquia. Não era uma política econômica para fortalecer a economia geral da nação ou do reino. A intenção principal era fortalecer o rei. Tá? E quais eram as características do mercantilismo? Metalismo, tá? Que era a exploração de metais preciosos. Balança comercial favorável.
que era quando o reino vendia mais do que comprava, tá certo? Colonialismo, que era a exploração de territórios alheios, e o protecionismo alfandegário, ou seja, tudo que entrava num país era acrescido nesse produto o imposto. Era uma forma do governo proteger o produto local. Ele aumentava o valor do produto que viria de fora. Ok, senhores? Entre essas especiarias que eu falei anteriormente, eu citei aqui, ó, 3: o gengibre, a pimenta e o cravo da Índia, que eram produtos de muito valor, né? Embora hoje a gente entenda, veja que eles são simples de encontrar e até barato, né? Mas no período para a Europa, como não tinha, era um produto de um valor muito grande. Por isso o comércio dessas especiarias era muito forte. Pois bem, a gente vai começar a falar de Portugal e a gente conclui sobre Portugal na nossa próxima aula, tá? Por que Portugal se transformou rapidamente numa potência em navegação? Vamos para os fatores. Um fator: centralização do poder. Portugal conseguiu organizar o seu governo muito rapidamente. A gente vai lembrar lá atrás, né, que o rei espanhol cedeu um território da Espanha para um dos seus soldados que mais destacou na Batalha da Espanha contra os mouros, né, nas guerras de reconquista, quando os espanhóis expulsam os mouros da Península Ibérica. Então o cidadão por nome de Rodrigo Dias de Vivar recebe do rei um território que era conhecido no período como Condado Portucalense, tá? E aí ele conseguiu, claro, depois de acordos, ele conseguiu fazer com que esse território que ele recebeu se tornasse independente, tá bom? A independência desse território deu origem ao Estado português, né? Um país que nós chamamos hoje de Portugal. Então essa organização política foi muito importante para o início das navegações. Segunda característica de Portugal que fez dele uma potência em navegação: foi um dos primeiros a colocar em prática com mais eficiência o mercantilismo. Aqui no Brasil mesmo, Portugal explorou e levou para o seu território uma quantidade muito grande de ouro, por exemplo, tá? Que é uma característica do mercantilismo. Outro importante elemento de Portugal foi a ausência de guerra. A ausência de guerra fez com que o governo se preocupasse apenas nas navegações, tá? Por isso Portugal se transformou numa grande potência. A posição geográfica, vejam aqui, ó, Portugal está a maioria da sua fronteira, né, está para o mar. Então, em várias regiões podia ser construído um porto aqui, Portugal usar essa área, ou melhor, essa atividade como sendo a sua principal atividade. E para finalizar, entre os motivos que fez com que Portugal se transformasse em uma potência de navegação, Portugal foi o primeiro país a investir em uma escola naval. Está aqui, ó, a Escola de Sagres, é uma imagem recente da Escola de Sagres, tá certo? E nessa escola eram preparados navegadores, eram preparados engenheiros cartográficos, no caso, quem faziam os mapas, né? Eram formados também engenheiros na construção de navios. Então, veja que Portugal fez um investimento muito grande para que as navegações lá dessem certo. E o resultado foi muito satisfatório. Ok, senhores? Nós ficaremos por aqui hoje e até o nosso próximo encontro.